O Poder Local na Rádio. Hoje com Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Então, para todos, muito bom dia. Iniciar-se aqui mais uma emissão do Poder Local na Rádio. Hoje com a presença do professor Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Bom dia, Sr. Professor. Hoje não temos a habitual pergunta do Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, porquanto não houve disponibilidade de agenda por parte do mesmo para gravar a emissão da passada semana. Vamos entrar diretamente no leque de perguntas que trazemos connosco, lembrando que os nossos ouvintes podem colocar perguntas aos nossos convidados, bastante para o efeito usar a página da Rádio Horizonte no Facebook, põe a pergunta por mensagem privada e nós colocá-la-emos aqui ao respectivo destinatário. Vamos começar, Sr. Professor, pela alteração das regras do sorteio de Natal. A Câmara anunciou, como já de resto tinha feito o ano passado, um sorteio em dinheiro vivo e acabou por substituir esse dinheiro vivo por géneros, digamos assim, se é que assim se pode chamar. Bom, não é bem géneros, trata-se, no fim de contas, de um voucher que as pessoas depois podem usar no mercado local. Infelizmente isso teve que ser feito assim por causa da não anuência por parte da Secretaria das Finanças. É um pedido que lhe foi feito pela Câmara de Comércio, que é, no fim, a Câmara é a entidade financiadora, a Câmara de Comércio que é a entidade gestora. A Câmara de Comércio lançou, aliás, à semelhança do ano passado, o sorteio. Só que acontece que existem regras sobre sorteios, nomeadamente uma lei que proíbe sorteios em dinheiro, porque elas são considerados jogos análogos aos que são feitos em casinos. Bom, questões legais de uma certa complexidade e de uma grande irrazoabilidade, a verdade é essa. E não tivemos, nós e a Câmara de Comércio não tivemos outro remédio, senão já depois da hora, eu ia dizer à última hora não, depois da hora tivemos que mudar as regras. Ainda assim, o prémio continua a ser fortemente aliciante, só que em vez de dinheiro cash, vai ter que ser em vouchers que depois as pessoas poderão trocar por bens em qualquer uma das lojas do nosso concelho. Esta quinzena foi também marcada pelo Fórum dos Resíduos, foi a Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos. De resto tivemos a ocasião de falar do assunto antes do Fórum, depois de ter participado no mesmo. Professor, como é que olha para aquilo que foi discutido e, sobretudo, para as sementes que ficaram daí para o futuro? Bom, este Fórum é um Fórum que tem uma grande importância para a nossa vida de dia-a-dia. As regras que se aplicam aos resíduos, em particular aos resíduos domésticos, aqueles que nós geramos nas nossas casas, têm vindo a ser alteradas ao longo destes últimos anos, de uma forma cada vez mais difícil para as pessoas, sem que haja aqui alguma explicação, alguma informação, entenderem, nomeadamente porque há agora a introdução de mais uma linha de recolha que vai ser, começada de forma experimental aqui em algumas freguesias, depois terá que ser alargada a todo o concelho, que tem a ver com os chamados biorresíduos. O que é que são biorresíduos? São restos de comida, restos de vegetais, o material do corte de relva, enfim, todas aquelas coisas que podem ser transformadas em composto. Portanto, nós vamos ter uma linha de biorresíduos, vão ser disponibilizados uns contentores castanhos destinados a esse fim, que vão começar a aparecer aí pelas nossas freguesias. Depois há uma outra questão que também esteve em cima da mesa da discussão e que é importante também trazer aqui e que tem a ver com a questão das metas. A União Europeia estabeleceu um conjunto de metas para a separação de resíduos, que esta próxima meta significa que nós teríamos que atingir 50% de recuperação dos materiais, ou seja, em peso, até ao fim de 23. Ora, é manifestamente curto, até porque nós temos ainda muita gente que não faz a separação mínima, ou seja, nós continuamos a receber, já falámos aqui várias vezes neste programa, a receber na incineradora diariamente quase 1 tonelada de coisas não combustíveis, garrafas de latas e de outras coisas no género. O mínimo que se pediria às pessoas é que se fossem capazes de separar em suas casas estes materiais. Eu continuo a ver em festas e convívios em que as garrafas de cerveja são misturadas com os pratos de plástico e com os restos de comida e, obviamente, tudo isso vai parar à incineradora e, como podem imaginar, vidro não queima, portanto não vale a pena enviar isso para lá. O resultado é nós termos uma grande ineficiência neste sistema. Por isso nós temos que continuar a investir na formação das pessoas e fazer mais uma vez um pedido para que se faça uma correta separação nas suas casas. O vidro deve ir para a secção do vidro,
os metais e os plásticos para a secção respectiva e só deve ir para o indiferenciado aquelas coisas que não cabem em qualquer uma destas classes. E, portanto, o indiferenciado deveria representar cerca da terça parte do volume global de resíduos. Os outros 2/3 deviam ter um outro encaminhamento. Nós estamos numa fase em que está a acontecer o contrário. 1/3 está a ser encaminhado para a reciclagem e 2/3 estão a entrar no incinerador, o que está profundamente errado. O nosso objetivo é atingir pelo menos 50-50 até daqui a 2 anos. A introdução dos biorresíduos vai ser gradual, vai haver um folheto que vai ser distribuído para as pessoas perceberem como é que isto funciona. Um outro aspecto importante e que vai também entrar em funcionamento agora em poucos meses de forma experimental aqui no nosso concelho é a colocação de máquinas que dão algum dinheiro quando lá se põem determinados tipos de embalagens. São máquinas automáticas em que garrafas e alguns tipos de embalagens podem ser lá colocadas e em troca de colocar estas embalagens nestas máquinas é emitido um talão com um determinado valor que depois é colocado no cartão, depois o sistema vai ser explicado às pessoas para que percebam melhor. E finalmente uma novidade que está prestes a entrar em funcionamento são os 3 ecocentros que estão neste momento em fase final de construção. Um nos Altares, um em São Sebastião e um nas 12 Ribeiras. São estruturas onde têm contentores grandes, especialmente desenhados para isso, para permitir às pessoas colocarem lá coisas fora de formato e poderem fazer sem estar em lugares públicos, ou seja, um lugar relativamente privado em que a pessoa pode colocar os seus resíduos. O objetivo é apanhar aquelas pessoas que ainda hoje persistem em pegar no sofá velho e colocar numa mata qualquer, ou colocar numa ribeira, ou colocar à beira-mar. As pessoas vão poder colocar essas coisas em contentores especialmente desenhados para isso. Da parte do município haverá a recolha tão rápido quanto possível desses materiais, de forma que eles não fiquem lá acumulados. Quem quiser ver o que é isso, pode, o que está mais próximo de completo está nos Altares, pode ir ao pé do antigo campo de jogos, do lado de idosos, vai encontrar lá um centro. Tem outro que fica nas 12 Ribeiras, numa canada que sai do Largo da Igreja em direção ao mar, abaixo do antigo campo de jogos das 12 Ribeiras, e finalmente há outro ao lado do antigo campo de jogos de São Sebastião. Eles ainda não estão prontos, ainda não estão em funcionamento, mas alguém que tenha curiosidade pode já vê-los e verá que não estamos a falar de uma lixeira qualquer, nem qualquer um gapo a amontoar lixo. Estamos a falar de uma estrutura devidamente impermeabilizada e gerida, de forma que as pessoas possam, separando os resíduos, porque existem contentores destinados a cada tipo de resíduos, colocar ali os seus resíduos e, portanto, não fazerem aquilo que infelizmente alguns persistem em fazer, que é colocar essas coisas em lugares que às vezes não lembra a ninguém, dá uma enorme despesa depois ir buscar. E, portanto, vamos tentar ser todos civilizados e colocar as coisas nos lugares certos. Professor, entretanto, também nesta quinzena foram aprovados o plano e o orçamento apresentados pelo Governo na Assembleia Regional para 2022. Acabou por saber há pouco para a Ilha Terceira, todos quase são unânimes em o afirmar. É verdade, aliás, eu diria que sabe a pouco para todas as ilhas, mas em particular para a Ilha Terceira. Estamos perante um plano e orçamento que claramente está marcado por uma realidade que persiste, que é a questão da SATA, que consome um volume extraordinário de recursos. Ou seja, a SATA acaba por ficar, eu diria, provavelmente em terceiro lugar. Se fosse uma ilha, era a terceira ilha com mais investimento, e obviamente que isto é feito à conta das outras. Portanto, é um problema muito complicado e nós estamos perante uma situação que não é de maneira nenhuma aquela que nós gostaríamos que fosse. No caso da Ilha Terceira, pois os investimentos são aqueles que se conhecem, mas não são muitos. E, portanto, vamos passar aqui um período de alguma restrição no investimento público, vamos tentar compensá-lo com outros incentivos à atividade económica para evitar que isso depois se traduza também numa situação de crise para a economia da ilha. Professor, entretanto, também está na altura, do resto tinha prometido aqui no primeiro programa, de no início de dezembro apresentar o orçamento da Câmara Municipal para 2022. É verdade, a proposta de orçamento já foi aprovada em Câmara, vai agora a caminho da Assembleia Municipal. A reunião para deliberar sobre o orçamento será no próximo dia 17. Portanto, estamos na fase final de preparação deste documento. De preparação não, que ele já está preparado, de tramitação deste documento. O orçamento da Câmara é um orçamento que tenta manter a estabilidade do município, quer do ponto de vista do investimento, quer do ponto de vista também da contenção das despesas, de forma a evitar desequilíbrios. A Câmara de Aranga, felizmente, tem contas
estão estáveis, não temos nenhuma particular preocupação do ponto de vista financeiro. A nossa preocupação aqui, até face ao menor investimento público que vai acontecer na ilha, é mantermos um nível de investimento adequado que permita que a atividade das empresas se mantenha. Os grandes investimentos são basicamente os que estão em curso, vêm de trás. Nós temos aqueles 2 grandes investimentos ali no Cerrado de Bailão, a construção do terminal rodoviário. As pessoas já devem ter reparado, do lado junto às piscinas, uma obra grande que está ali a nascer, tem esse objetivo. É a modernização das piscinas, que está a entrar na sua fase final. Temos 2 campos de jogos que vão ter novo tapete, na Ribeirinho e outro em São Mateus. Portanto, são obras que estão neste momento já na sua fase final e, portanto, vamos ter rapidamente isso feito. Depois temos as obras de pavimentação na cidade, é aquela que está a decorrer junto ao seminário, que depois vai se prolongar pelo Largo Prior de Crato até à rua direita, ali àquela zona da Caixa Económica, e depois vai continuar pela Ladeira de São Francisco, que é a rua que neste momento maior necessidade tem. Temos um outro conjunto de obras que tem a ver com a segurança contra as cheias. Vamos fazer um investimento relativamente grande nos cupins, numa zona em que tradicionalmente sempre que há chuva intensa, há ali acumulação de águas, e vamos continuar aquela obra que está a ser feita pelo Governo, pela Secretaria do Ambiente, junto a São Rafael, para evitar aquele extravasamento também que acontece ali junto ao Clube Musical. Espero que esta última chuvada tenha sido a despedida daquele problema ali, e portanto que já não volta a acontecer, mas aquela obra vai ter que se continuar, vai ter que atravessar a circular ali junto à rotunda e ligar à grota que desce ao lado do cemitério. A Câmara já comprou aquele terreno do lado de baixo da rotunda e, portanto, vamos ter que fazer ali uma obra de alguma dimensão para ligar a conduta que vem de cima para baixo e evitar que haja extravasamento naquelas zonas. Portanto, são obras também de alguma dimensão. Depois temos um pacote de asfaltamento de estradas. Nós estávamos à espera para ver se o próximo quadro comunitário nos trazia alguma boa notícia quanto às estradas. Infelizmente a notícia tarda em chegar e os buracos começam a ficar demasiados. E, portanto, estão a ficar vulcânicos e, portanto, vamos ter que investir os fundos próprios da Câmara nisso. Portanto, temos um pacote de estradas relativamente extenso, que cobre quase todas as freguesias e que visa atacar aqueles lugares que têm muito trânsito, em que as vias municipais estão em mau estado. Temos investimentos razoavelmente grandes em São Sebastião, no Porto Judeu, aqui para este lado, aqui em São Bartolomeu, em Santa Bárbara e nas 12 Ribeiras. Portanto, temos aqui um conjunto de troços que estão em muito mau estado e que vão ter agora uma intervenção relativamente extensa. Outra obra com grande importância que está no nosso plano de orçamento é a questão da substituição da rede de águas num troço que é neste momento o pior. Aliás, já falámos aqui várias vezes, porque está sempre a arrebentar, que é ali entre a Rotunda das Bicas e a Boa Hora. Aquela zona tem uma rede que já tem 40 e tantos anos de idade e, portanto, está com gravíssimos problemas. E a estrada parece neste momento um campo de golfe. São tantos os buracos que estão para ali acima, né, que vamos ter que substituir aquele espaço. Depois temos uma obra que já está neste momento consignada e o empreiteiro deve começar nestas próximas semanas, que é a ligação entre o Posto Santo, pelo Espigão, entre o Posto Santo e Santa Luzia. No Posto Santo há um troço que está asfaltado novo, em Santa Luzia está asfaltado novo. Entre os dois lados há ali um par de quilómetros de estrada que está em muito mau estado e que vai ser agora intervencionada também com arranjo na rede de águas. E finalmente também mais um outro investimento em estrada barra águas, porque as duas coisas vêm em conjunto, que é a subida do Lameirinho, ou seja, entre a Ermida do Desterro e a Rotunda. Aquela via está também em muito mau estado, em boa parte por causa dos constantes problemas com águas que ali acontecem. A obra que está a ser feita lá em cima, junto a São Rafael, vai garantir que deixa de entrar água no topo da via. Está na altura certa também de darmos um pavimento novo. Portanto, eu diria que estas são as grandes obras. E, finalmente, temos a obra mais desejada, mas que, infelizmente, é andado sempre aqui embrulhada em problemas, que é a questão do mercado. E, portanto, essa obra do mercado é, para mim, a obra, enfim, prioritária. Portanto, é aquela que eu gostaria de ver começar mais cedo, mas que, infelizmente, as coisas continuam, enfim, com questões levantadas pela cultura que agora têm que ser tratadas a nível da Unesco. Estamos nesse processo
esperemos ter fumo branco ou pelo menos cinzento nas próximas semanas e que as coisas avancem. Também nesta área da cultura temos 2 obras com alguma importância para arrancar. Há uma que já está em curso e que este ano vai ter um razoável consumo de dinheiro, que é a reconstrução da Igreja das Concessionistas no Hospital Velho, ali junto aos semáforos. Temos outras 2 obras desta mesma natureza para começar, uma que já está adjudicada, mas que também tem tido problemas relacionados com questões da cultura, que é a da Igreja de Livramento, ali mais concretamente a Igreja de Santo António dos Capuchos, mais conhecida pelo Livramento, ali em São Bento. E a outra é a Igreja do Castelo, que vai a concurso pela 3ª vez. Vamos ver se é desta que aparece alguém interessado em fazer a obra. Portanto, eu diria que estas são as obras principais que estão no plano. Mas nestas coisas da Câmara, nem só de obras se faz a vida, há muitas outras coisas. E um outro investimento que tem grande peso orçamental é a questão das bolsas de estudo. Nós, nesta altura, já ultrapassámos o €500 mil anual de investimento na formação dos nossos jovens. Portanto, é também um investimento grande que vamos continuar e aprofundar. Agora também com a criação de bolsas mais viradas para a área de investigação em questões económicas, para ver se também damos aqui uma ajuda à economia. E depois o programa de fomento da economia, que passa essencialmente pelas questões da edição de guias e da preparação de material para a área da promoção turística, que também tem um peso substancial no nosso orçamento, e as questões que têm a ver com a gestão do dia-a-dia na área da economia, em que é preciso continuar a investir na redução dos custos do contexto e na melhoria dos serviços. Dentro da própria Câmara também há alguns investimentos que têm que ser feitos e que estamos a preparar. Um deles é o arranjo do teto do edifício dos Passos de Conselho, é um edifício histórico de grande valor e que tem alguns problemas no telhado, que tem que ser revisto e arranjado, e darmos finalmente o destino que está previsto para o edifício que se comprou ao lado da Câmara, o antigo Cipriano, ali no princípio da Rua do Galo, que vai ser incorporado no complexo do município, no sentido de criar ali as salas de reuniões e os espaços que fazem falta, para não se estar a dar um uso tão intensivo ao Salão Nobre, que tem alguma delicadeza e que não pode ter um uso demasiado intensivo. Ainda nestes investimentos dentro das estruturas da Câmara, vamos partir para o último passo na criação do centro interpretativo, com a aquisição dos equipamentos eletrónicos para os conteúdos. Portanto, é também um processo que está em curso, está à espera que os fundos comunitários fiquem disponíveis. Esperemos que eles fiquem ao longo do próximo ano. Se assim acontecer, daremos também esse passo. Está a decorrer uma iniciativa do ponto de vista cultural, que é o Arquipélago de Escritores. Começou na passada quinta-feira. Trata-se de uma iniciativa interessante, numa terra particularmente rica do ponto de vista criativo e literário. Sem dúvida, e vem também encaixar naquilo que tem sido um trabalho feito pelo município, que tem vindo a editar muita coisa. Nós, aliás, devemos ser neste momento um dos maiores editores do arquipélago, se não o maior, com um conjunto alargado de oferta de livros que tem vindo a ser disponibilizados ao público ao longo praticamente todos os meses temos um livro novo. Fizemos um esforço também financeiro relativamente grande no sentido de completar a edição da obra completa do Álamo de Oliveira, processo esse que está neste momento a atingir o seu final. Portanto, acho que também é um grande sucesso e é uma forma de nós também darmos voz e divulgação a um dos principais criadores do nosso concelho. Depois temos as questões de continuarmos este trabalho de divulgar os valores locais e divulgar os escritores locais, em que, em conjunto com as instituições culturais, vamos continuar este plano de edições. Neste contexto, esta iniciativa calha muito bem, porque é uma forma também de darmos uma outra divulgação àquilo que por cá se faz e àquilo que se vai fazendo no país também, em termos de criação literária. Professor, o tempo é um doido a correr, já passaram 38 anos, está prevista para o próximo dia 7 uma conferência que vai assinalar justamente os 38 anos de a classificação do Centro Histórico de Angra do Heroísmo como Património Mundial. É verdade, e vamos fazê-lo lançando um produto muito interessante. Recentemente foi descoberto no arquivo da Marinha Francesa um desenho de Angra que é bastante mais detalhado e bastante mais concreto do que o que nos deixou Lynn Shotton.
Nós até agora, sempre que falávamos na Angra antiga, era sempre recorrendo à mesma carta do Linschoten, que obviamente tem a sua importância, mas a verdade é que durante a permanência entre nós, enfim, do Dom Afonso VI, que esteve aqui prisioneiro, alguém francês veio cá numa viagem de investigação para ver como é que eram as coisas por aqui e desenhou deixou uma aguarela magnífica com uma visão super detalhada da cidade vista do mar naquela altura, com as respectivas legendas a explicar o que é que estava em cada lugar. Esse documento é um documento que aqui era desconhecido entre nós, apareceu recentemente graças às edições, à disponibilização digital que a Biblioteca Nacional Francesa tem vindo a fazer, e a Câmara, para comemorar este dia, resolveu lançá-lo. Foi feita uma edição, quem estiver interessado em adquirir a aguarela, ela vai ser colocada à venda nesse dia, e vamos ter uma conferência pela Ascensão Melo, explicando exatamente o que é, e, enfim, enquadrando este desenho no contexto cultural. Por isso, fica aqui o convite, quem estiver interessado em ver Angra há 400 anos, está convidado a vir até o Salão Nobre no próximo dia 7. Chegamos assim ao final desta nossa emissão. Temos de novo encontro marcado para 2 a 15 dias. Até lá. Até lá, se quiser. Muito obrigado. O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.